Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Kim Raoni e a nossa aula é a aula de número 13, Objeto do Conhecimento, Primeiros Socorros. Detalhamento, contusões, entorses, distensões, luxações, fraturas, lesões na cabeça, convulsões, cãibras, sangramento nasal, epilepsia, traumatismo na boca e dente, desmaios e cortes na pele. Então vamos lá, venham comigo e vamos aprender mais um pouco. Muito bem, gente. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo sobre primeiros socorros, né, que fazem parte dessa grade curricular, nós precisamos relembrar o conceito de primeiros socorros. Então, vamos ver aí a definição. Primeiros socorros são os cuidados iniciais prestados a uma pessoa que sofreu um acidente ou uma emergência médica, até que uma assistência profissional possa ser fornecida. Então, no momento que acontece um acidente, é necessário que as pessoas que estejam envolvidas próximos daquela situação ofereçam os procedimentos que possam garantir a vida da pessoa que sofreu o acidente, né, da vítima. Então, por isso, saber quais são esses procedimentos é muito importante. Nós trazemos aqui as informações básicas para que vocês possam mantê-las com vocês e, assim, numa situação, caso aconteça, vocês saibam como proceder. Então, muitas vezes a gente vê os acidentes acontecendo e ficamos paralisados, sem saber o que fazer, né? Ou muitas vezes, o que acontece também, né? As pessoas se preocuparem muito hoje em dia de gravar a situação para postar nas redes sociais, sem um mínimo de empatia pela vítima e não oferecer nenhum tipo de apoio, né? Simplesmente gravando aquela situação. Isso daí a gente precisa comentar que é uma situação muito antiética, né? Que desrespeita a vítima. Não importa quem seja, não importa o histórico dessa pessoa, não importa nada sobre quem seja essa vítima. Nós não devemos ficar divulgando essas imagens, né? Porque isso pode ser fator de muita dor, muito sofrimento para os familiares dessa pessoa, para ela própria. Então a gente tem que resguardar essa pessoa. Faz parte de um dos procedimentos também dos primeiros socorros. Você evitar fazer esse tipo de coisa, né? Buscar dar atenção à vítima e também afastar os curiosos, né? Sempre vai ter pessoas ali próximas querendo tirar foto, querendo dar opinião de tudo, de fazer qualquer coisa, de qualquer jeito. E você precisa manter ali aquele controle, né? Caso não haja já alguém que possa fazer isso, né? Que possa já tomar a liderança ali naquela situação, então cabe a você controlar a situação, afastando não só os perigos, mas as pessoas também que possam atrapalhar o andamento dos primeiros socorros. Então, afasta os curiosos. Se não for pessoa que vá ajudar de fato, afasta, peça para desligar o celular, para não ficar gravando, né? E aí você inicia todos os procedimentos. Lembrando que os procedimentos incluem duas avaliações. A primeira, né, a avaliação primária, é aquela que você vai verificar os sinais vitais da vítima. Se ela está respirando, se ela está tendo batimentos cardíacos, se ela está consciente. Feito todo esse levantamento e você então concluiu que a vítima ela está respirando, consequentemente ela está viva, né? Então você pode iniciar então a avaliação secundária, que vai verificar, diagnosticar as possíveis consequências, as lesões que possam estar ocorrendo ali naquele momento por conta do acidente. Então, se a vítima tem sinais de queimadura, se ela tem perda de sangue, deformidades no corpo por conta de fraturas, deslocamentos do osso, se há algum objeto perfurando a pele, entre outros fatores. Então, vai ter que fazer toda essa análise e tomar as devidas providências. Nós já começamos a ver quais são as providências para alguns casos, voltado principalmente para situações
que acontecem muito comumente nas práticas de esportes, de atividades físicas. Então, nós vamos agora dar continuidade a outros problemas que também podem acontecer nessas situações. E uma delas é o desmaio. Então, o desmaio é a perda dos sentidos, o desfalecimento, conhecido também como síncope. Várias são as causas que levam ao desmaio, como, por exemplo, pressão baixa, jejum prolongado, se a pessoa passou muito tempo sem se alimentar, hipoglicemia, por exemplo, pessoas diabéticas do tipo 1, elas precisam ter o uso constante da insulina, caso contrário, elas têm um quadro de hipoglicemia muito forte, muito rápido. Também casos de dor forte, por exemplo, mulheres em situação de parto, né, pode acontecer também. Práticas de exercício físico por períodos prolongados, então você passar muito tempo fazendo exercícios físicos muito intensos, pode também levar a desmaios, vômitos, alteração emocional, desconforto térmico, muito comum aqui na nossa região por conta do calor extremo, tá? Mas também pode acontecer em lugares frios, quando há um frio extremo também. Uso de drogas ilícitas, problemas cardiovasculares, neurológicos e outras causas. Então, o desmaio vai ser sempre uma consequência de alguma coisa, né? De algum desses fatores aí. Qual é o procedimento que se deve ter ao ver uma vítima que teve um desmaio? Primeiro, lógico que você vai fazer a avaliação primária ali, vai verificar primeiro se a pessoa está respirando, né? Você não sabe o que aconteceu. Quando uma pessoa desmaia, você não tem ideia do que possa ter acontecido, se aquilo realmente é um desmaio ou se realmente a pessoa perdeu completamente a consciência, né? E, consequentemente, não vai estar respirando ou alguma coisa assim. Então, você precisa, antes, fazer aquela avaliação primária que eu falei, ver o nível de consciência da pessoa. Se a pessoa não responde, verifica se ela está respirando ou se ela está tendo batimentos cardíacos, né? E aí, geralmente, no caso do desmaio, por conta daqueles fatores que eu falei, a pessoa, logicamente, vai estar respirando e tendo batimentos, né? Ela não vai ter a perda de pulsação ou da frequência respiratória. Ela vai continuar respirando normalmente, então não vai precisar realizar os movimentos de ressuscitação cardiopulmonar. E aí você vai ter os seguintes procedimentos para fazer. Afastar a vítima de local que proporcione perigo, escadas, janelas, etc. Deitá-la de barriga para cima, que a gente chama de decúbito dorsal, e elevar as pernas acima do tórax, com a cabeça mais baixa em relação ao restante do corpo. Afrouxar as roupas, manter o ambiente arejado. Após recobrar a consciência, deve permanecer pelo menos 10 minutos sentada antes de ficar em pé, pois isso pode favorecer um novo desmaio. Não jogar água fria no rosto para despertar, não oferecer álcool ou amoníaco para cheirar e não sacudir a vítima. Então, vamos começar por essa parte final aí, ó. A primeira coisa que tem que fazer vai ser não dar ouvidos ao que o pessoal vai chegar falando. Sempre vai ter gente dando essas dicas aí, que nós vimos no final. Vai ter gente dizendo, joga uma água na cara dele, mexe ele, sacode para ver se ele acorda, toma, dá isso daqui para ele cheirar, né? Qualquer coisa lá e dá para ele cheirar. Não é para fazer isso, gente. Não é isso que vai recobrar a consciência. Tem que esperar, tem que arejar a pessoa, ou seja, fazer todos aqueles procedimentos, né? Então, primeiramente, coloca essa pessoa de barriga para cima, que a gente chama de decúbito dorsal. Vai tentar pegar as pernas da pessoa, apoiar um pouquinho, né? Assim, não precisa ficar lá em cima a perna da pessoa, apoia só um pouquinho mais acima, né? Como ela está deitada, então ficar um nível um pouquinho maior
as pernas acima do nível do tórax é melhor. Pode ser colocando um travesseiro embaixo, algum apoio embaixo das pernas, ou então pedir para alguém ficar segurando um pouquinho as pernas da pessoa. Por quê? Porque a ação da gravidade vai trazer mais rápido, né, o volume de sangue que está lá nas pernas para a região superior do corpo, né, que está precisando ali de irrigação, principalmente o cérebro. Então, geralmente, todos aqueles fatores que eu disse, eles causam desmaio porque eles reduzem uma quantidade muito grande de sangue que circula no cérebro. Com menos sangue, menos oxigenação. Então, consequentemente, o cérebro dá um apagão, né? E aí faz o desmaio. Então, quando você leva um pouquinho a perna da vítima, aí esse sangue retorna melhor, se espalha melhor pelo corpo e oxigenando mais ainda o cérebro, né? Mas, às vezes, pode ser, por exemplo, por questões de calor, né? Por outros fatores, você precisa também ver se a vítima não está com roupas muito apertadas, muito quentes, afrouxa um pouco, desabotoa, né? Não precisa tirar toda a roupa da vítima, só tornar mais confortável, né? A não ser que ela esteja com um casaco, alguma coisa assim por cima, que esteja esquentando muito, tira esse excesso, lógico. E aí pede para alguém também pega um pedaço de papelão, alguma coisa, um isopor, e ficar abanando, fazendo uma ventilação para a pessoa também arejar, para ela ter um pouco mais de alívio daquele calor, né? Se puder fazer sombra também. Então, todos esses fatores ajudam. E é esperar a consciência da vítima retornar. Em algum momento ela vai retornar, né? Se ela está respirando, está tudo bem. Então, espera a vítima recobrar a consciência. Não tenta ficar levantando antes que ela retorne da consciência, não. Deixa ela quietinha lá até o momento em que a pessoa retorna. E aí também pode ser que ela acorde já meio espantada. Então, acalme essa pessoa, né? Deixa ela calma, não deixa ela se levantar de uma vez, faz com que ela primeiro se sente, recobre devagar a consciência, para depois conseguir ficar em pé, senão pode acontecer de novo o desmaio, tá bom? Muito bem, então isso pode acontecer num jogo, num futebol, em algum esporte, numa prática de atividades físicas, pode acontecer o caso do desmaio. Mas a gente vai ver agora uma outra situação que parece muito com desmaio. Às vezes inicia com um desmaio, mas ela tem uma outra situação, que são as convulsões. Então, as convulsões ou crises convulsivas acontecem devido a descargas elétricas anormais no cérebro, que levam à contração involuntária de vários músculos do corpo. Normalmente, as crises convulsivas duram apenas alguns segundos, mas também podem se estender por 2 a 5 minutos e acontecer várias vezes seguidas. Então, gente, a convulsão ela vai ser diferente. Tem outras coisas por trás, né? A pessoa pode ter já problemas, um histórico, né, um histórico familiar de convulsão, pode estar relacionado com epilepsia, mas nem toda convulsão é epilepsia. Às vezes pode ser uso de substâncias, substâncias ilícitas, às vezes pode ser também por um jejum muito prolongado, né, a pessoa com muita fome. Às vezes pode ser também a falta de certos nutrientes, então vai ter vários motivos. Mas o que define a convulsão é justamente essa questão da descarga no cérebro. A pessoa ela pode, por vários motivos, gerar um descontrole, né, das sinapses dentro do cérebro, né, e aí ele entrar em curto. Então, dentro da nossa cabeça, os neurônios estão ali funcionando num ritmo próprio, né? Cada um deles tem um ritmo muito certo de transmitir esses sinais elétricos que fazem parte do funcionamento do nosso cérebro.
Mas aí, quando acontece a convulsão, né, quando acontece o problema lá que gera a convulsão, o nosso cérebro, ele simplesmente joga de uma forma geral essa descarga e aí ele entra em colapso, né, e aí ele apaga, tem um apagão, é como se desligassem a luz dele. Só que daí, por conta disso, desse descontrole elétrico, né, do nosso cérebro, o nosso corpo ele tende a gerar contrações muito rápidas e involuntárias. Lembre-se que a pessoa ela perde o controle do seu corpo, né, por conta dessa descarga elétrica. E aí o músculo ele vai trabalhando sozinho. Então, contrai e relaxa várias vezes de uma forma muito rápida, gerando aquela característica da convulsão, né? Da pessoa se tremer, se bater todinha, né? Então, é isso que acontece durante esse momento da convulsão. E quais são os procedimentos que a gente deve tomar nesses casos? Deve-se deitar a pessoa no chão de barriga para cima, de novo, né? Para evitar uma queda durante a crise convulsiva. Geralmente, a pessoa que está prestes a ter uma convulsão, ela dá alguns sinais, né? Ela dá um sinal de que vai desmaiar ou ela vomita, alguma coisa assim. Então, por isso é bom quem está próximo ele já ir deitando a pessoa de barriga para cima. Por isso que diz aí, deitar a pessoa no chão de barriga para cima para evitar que ela bata a cabeça durante a crise convulsiva, né? Colocar a pessoa deitada de lado na posição lateral de segurança para evitar que possa se engasgar com a própria língua ou com o vômito. Colocar algo macio sobre a cabeça da pessoa, como uma almofada, travesseiro, toalha enrolada ou casaco. Dar espaço para a pessoa, afastando objetos que estejam próximos e que possam causar lesões, como mesas, cadeiras ou objetos pontiagudos ou cortantes. Afrouxar roupas apertadas, se possível, principalmente em volta do pescoço, como camisas e gravatas. Anotar o horário em que a convulsão começou. Verificar a respiração quando os movimentos bruscos pararem. Monitorar o nível de consciência e de resposta da pessoa. Anotar o horário em que a convulsão terminou. Tranquilizar a pessoa até que ela se recupere. Então vejo que os procedimentos são um pouco mais diferentes de simples desmaio. Nesse caso, você tem que virar a pessoa, né, deixá-la de lado, deitada de lado. Se não tiver um travesseiro para colocar na cabeça, para a cabeça poder regular, ficar na altura, né, certa do corpo, pode usar o braço da vítima. Pega o braço dela e coloca embaixo da cabeça dela, como se ela estivesse dormindo mesmo assim, com a mão embaixo da cabeça, né? Porque aí isso ajuda a nivelar o pescoço. Isso é para justamente evitar que a pessoa se engasgue, né? Geralmente ela produz muita saliva, às vezes vomita, então para ela não respirar esse líquido, né? Então é melhor deixar de lado para a secreção escorrer pela boca. Nada de tentar colocar o dedo. O pessoal dizer, segura a língua para não enrolar a língua. Não faça isso, porque a contração é tão grande que a pessoa ela pode morder, né, muito forte, de forma involuntária e lesionar o seu dedo. Então não faça isso, não coloque objetos também na boca da pessoa, né? Deixe lá. Deixe que depois isso daí não vai acontecer, dela enrolar a língua e se engasgar com a língua. Não acontece nada disso, né? É só colocar de lado para a pessoa evitar de aspirar a secreção. E deixe lá, e afaste também os curiosos. Tem gente que vai dizer para fazer reza em cima, que vai trazer lá o óleo do não sei do que, a benzedeira não sei do que lá. Afaste essas pessoas, não é isso que vai ajudar, tá bom? É uma simples convulsão, tá bom, gente? Então, quando ela acordar, aí acalme a pessoa, ela vai estar num estado bastante confusa. Às vezes pode acontecer de terminada a convulsão, ela sentir uma sonolência, então deixa ela dormir um pouco, certo? Então, todos esses cuidados vão ajudar bastante essa pessoa. Outra situação que é muito comum aqui na nossa região, aí já não é relacionado muito a atividades físicas, mas é no cotidiano mesmo do homem do interior,
É o escalpelamento. Isso é muito comum com as mulheres aqui da nossa região. O escalpelamento acontece da seguinte maneira, vou mostrar para vocês aí nesse vídeo. Escalpelamento é o arrancamento do couro cabeludo, geralmente por acidentes. O cabelo é arrancado junto à pele, deixando o crânio exposto. Como o escalpelamento é um acidente que precisa ser tratado com muito cuidado, é recomendado que, quando ocorra, a primeira coisa a ser feita é ligar para a emergência e estancar o sangramento para estabilizar a vítima. Muito bem, então esse é um caso muito comum que acontece aqui, e aí realmente o que tem que ser feito é envolver a cabeça da vítima e levar imediatamente para o socorro médico, tá bom? Não há muito o que fazer, ela vai sangrar bastante na cabeça, e o sangramento é um outro tema que nós vamos tratar ainda agora e que serve também para esses casos de escalpelamento. Então vamos ver aí sobre hemorragia externa, que é a perda de sangue através de um corte ou ferida traumática, podendo acontecer também por motivos naturais. Sangramento no nariz, ouvido, boca, ânus. As hemorragias ocorrem quando os vasos sanguíneos são rompidos. Hemorragia externa é aquela em que o sangue é eliminado para fora do organismo. Ela é mais fácil de identificar porque é possível ver o sangue. As hemorragias externas são facilmente detectáveis e precisam ser estancadas o mais rápido possível para evitar complicações. Mantenha calma. Se houver objetos estranhos no local da hemorragia, não retire. Aguarde o socorrista. Contate imediatamente o serviço de emergência. E o que fazer nessa situação? Você tem que fazer uma pressão direta no local do sangramento com um pano limpo. Se o pano limpo encharcar com sangue, não retirar de cima da ferida. Coloque outro pano limpo por cima. Em último caso, quando a hemorragia é muito grave, ou em caso de amputação do membro do corpo e outras técnicas falharem, utiliza-se o tourniquet ou garrote, que é da seguinte maneira. Amarra um pano limpo com nó simples acima do ferimento, enrolando firmemente 2 vezes. Em seguida, amarre um bastão sobre o nó do tecido e torça o bastão até estancar o sangramento. Marque o horário em que foi aplicado o torniquete. É como se fosse uma torneira, gente. Então, a gente amarra bem apertado o pano, né, acima do local da ferida, coloca esse bastão, que pode ser um pedaço de madeira pequeno, e vai torcendo que ele vai apertando cada vez mais. O objetivo é realmente evitar que o sangue continue passando além daquela região, né, e continue extravasando. Então, realmente tem que apertar bem forte. Mas isso daí é em últimos casos, quando a compressão ela falha, não é o suficiente. Olha só os tipos de hemorragias externas que nós temos aqui. A capilar, que é aquela hemorragia bem levezinha, né? Quando a gente tem um cortezinho, um ferimento, sangra bastante, mas é coisa assim que o próprio sangue ele fecha ali, né? Ele coagula e fecha. Fica a feridinha lá, depois de uma semana já está tudo ok de novo. Tem o sangramento venoso, que é aquele que tem um fluxo constante e lento, né? Aí já é um caso de corte por faca, alguma coisa assim mais perfurante, né? E aí tem ali um sangramento mais intenso, mas aí também ele tem um fluxo bem lento, né? Escorre sangue, mas não é algo assim tão forte. Por quê? Porque atingiu ali uma região venosa, uma veia. Já quando corta uma região arterial, ali o sangue ele jorra no fluxo mais pulsante. Aí já é uma hemorragia arterial, né? Então, vai acontecer de você, às vezes, quando corta uma artéria mais calibrosa, mais grossa, você vê o sangue praticamente jorrando um pouquinho, né? Porque o fluxo dentro da artéria é mais forte. Então, ele vai expelir com mais força esse líquido. Com relação à hemorragia interna, o que acontece, né? Essa daí é a mais perigosa do que a externa, que é visível. Por quê? Porque a hemorragia interna é aquela em que o sangue não é visível, ou seja,
Todo o sangue perdido se acumula dentro das cavidades do próprio corpo, tais como crânio, tórax, abdômen e outras. Alguns sinais de hemorragia interna são pulso rápido e fraco, pele pálida, fria e úmida, fraqueza, tontura, confusão mental, sede, respiração acelerada. As hemorragias internas são mais difíceis de detectar, por isso, quando suspeitar que está ocorrendo com alguém, mantenha a calma, contate imediatamente o serviço de emergência, mantenha a vítima consciente e não ofereça água ou alimentos. Então, gente, a hemorragia interna é mais perigosa porque ela não é visível de primeira, né? É necessário que a pessoa esteja atenta a todos os sinais. Quais são esses sinais? A pessoa vai ficando muito pálida, os lábios e a ponta dos dedos vai ficando muito roxo, né? Vai perdendo a cor, vai ficando roxo. A pessoa vai ficando confusa ou acaba até perdendo a consciência, né? Mas isso depois de um tempo. Ela tem sintomas de muita sede e também pode acontecer de aparecer hematomas em algumas regiões do corpo relacionadas às cavidades. Por exemplo, hematomas são essas figuras que eu vou mostrar para vocês aqui, olha só. Essa roxidão aqui. Só que no caso da hemorragia interna, ela vai aparecer na região do tórax, né, na costela, ao redor dos olhos. Então, essas regiões onde tem cavidade, né? E aí é onde o sangue ele vai procurar ali se instalar. O sangue que está vazando, ele vai vazar para dentro dessas cavidades. Às vezes no abdômen, também na barriga pode aparecer essa roxidão. Então, é sinal de que está tendo hemorragia interna. Precisa ser levado imediatamente para o hospital, gente. Isso daí não tem como prestar primeiros socorros com nada. Só pegando a pessoa e levando o mais rápido possível para o hospital. Outra situação também muito comum aqui na nossa região é o acidente com animais peçonhentos. Então, os animais peçonhentos são todos aqueles que podem inocular veneno, certo? Então, nós vamos ter aí casos com escorpião, arraia, serpentes venenosas, aranhas, às vezes também anfíbios, né? Tipo rãs venenosos. Então, o que são acidentes com animais peçonhentos? Animais peçonhentos são aqueles que produzem peçonha, veneno, e têm condições naturais para injetá-la em presas ou predadores. Lavar bem o local com água corrente e fazer compressas frias com água ou gelo aliviam a dor na maioria dos casos. Assim como nos outros acidentes, não é recomendável colocar nenhum produto químico ou orgânico sobre a queimadura, como café, folhas, pasta de dente, gasolina, etc. Se possível, tire foto do animal para que possa ser identificado o soro antídoto adequado para neutralizar o efeito do veneno. Então, gente, duas informações importantes. Viu uma pessoa que foi vítima de acidente com animal peçonhento, não tentar ficar sugando, né? Tem gente que diz, suga lá em cima no local que é para sugar o veneno. Né? Mesmo que consiga sugar o veneno, a pessoa vai se envenenar também, né, gente? Então, não fazer isso, não passar nenhuma substância, passa pasta de dente, passa café, não sei o que lá. Não faça isso. Aplica gelo, tenta identificar qual foi o animal que ferrou, né, a pessoa e leva para o hospital, né, o mais rápido possível, para poder receber o antídoto, tá bom? E a última situação é as vítimas por choque elétrico, como vocês vão ver aqui nessa situação. Choque elétrico. O choque elétrico ocorre quando a corrente elétrica passa através do corpo humano. Em caso de choque elétrico, é importante que os primeiros socorros sejam iniciados o mais rápido possível para evitar que a corrente elétrica cause muitos danos no organismo e cause complicações graves, como queimaduras, alterações cardíacas e problemas neurológicos. Assim, é indicado que a fonte de energia seja cortada e que a pessoa que sofreu o choque seja afastada da fonte de energia. Em seguida, deve-se acionar a ambulância
e verificar se a pessoa está consciente ou não, devendo iniciar a massagem cardíaca e a respiração boca a boca, caso não esteja respirando. Muito bem, então essa é a situação para casos de acidente com choque elétrico, né? Se possível, desligue a fonte, né, e afaste a pessoa, mas não vá afastar com suas mãos. Tem que encontrar um objeto que não seja condutor de eletricidade para poder afastar essa pessoa da fonte de energia e poder ajudá-la com primeiros socorros, tá bom? Fica essas dicas aí para vocês, espero que todos tenham prestado bastante atenção nessas informações, que elas são muito importantes, tá bom? A gente vai ficando por aqui e até a próxima aula.